Hoje eu gostaria de parabenizar a todos aqueles que participaram das eleições. Eu gostaria de parabenizar o TSE. Eu gostaria de parabenizar a todos que, de uma forma direta ou indireta, ajudaram na festa da democracia, ou seja, o processo eleitoral que transcorreu na mais absoluta normalidade. Esta é a grande vantagem da democracia. Parabéns a todos que participaram. E eu queria aproveitar esse momento para desejar pleno êxito a todos os parlamentares, deputados e deputadas estaduais, deputados e deputadas federais, senadores e senadoras, governadores e governadoras, a presidência da República, que foram eleitos pelo voto popular, porque, afinal de contas, a voz do povo é a voz de Deus e a democracia é o melhor regime político do mundo. Parabéns a todos. Entramos no ar com muitas atrações, confira! O Mago das Empresas volta com muita didática para você. Temos também uma matéria sobre como lidar com o seu banco de dados de clientes. Em nossa sala de visitas, o presidente do SIMP entrevista o deputado estadual, Davi Zaia. E ainda, Pequena Notável, dicas e muito mais. Fique com a gente! Grande parte das empresas possui um banco de dados com um cadastro detalhado dos seus clientes. Mas qual é a importância desta ferramenta para alavancar as vendas do negócio? O Walmart teve todo o seu crescimento explosivo, tornando-se a maior rede varejista do mundo, né? E um dos fatores críticos de sucesso que levaram a essa vantagem competitiva foi a utilização de banco de dados, onde ele conseguiu determinar qual o perfil de compras de cada um dos seus clientes em cada loja. Então o Walmart consegue, com essas informações, colocar produtos diferentes em cada uma das suas lojas, de acordo com cada público-alvo das suas lojas. O que é necessário para ter um banco de dados e como seus colaboradores poderão abordar os clientes? Talvez a questão mais importante em relação ao cadastro ou a construção do banco de dados sejam dois processos distintos e complexos, que é a questão da manutenção do banco de dados, ou seja, da certeza de que esse banco de dados possui informações atualizadas e confiáveis, e outro processo importante é o processo de enriquecimento do banco de dados, na qual você vai agregando ao perfil do teu cliente outras informações que serão importantes para você poder gerar ações que levem à fidelização ou à lealdade dos seus clientes. O empresário poderá utilizar o banco de dados como uma forma de fidelização do cliente e dando descontos específicos. O cadastro é uma ferramenta fundamental, porque você consegue identificar quem é esse cliente, quais são as suas preferências, quais são os seus fatores de decisão de compra, e com isso você adequar o seu plano de marketing através da ferramenta dos componentes do mix mercadológico, produto, preço, promoção, praças, pessoas, processos, evidências físicas, de forma que você crie uma oferta tão personalizada que seja quase que impossível esse teu cliente trocar você por outro fornecedor. Com as dicas dadas pelo professor Miguel Noronha Feio, você poderá criar um sistema eficiente de cadastro na sua empresa, fidelizar a sua clientela e ainda aumentar as vendas. Na semana passada, o Mago das Empresas esteve por aqui com muito diálogo e alternativas para seu negócio decolar. Vamos a mais um episódio dessa série. Confira! Hoje, vamos falar de um sentimento vital para o sucesso de qualquer empreendimento: a autoconfiança. Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma chave importante para a autoconfiança é a preparação. Este sentimento também é conhecido como botar fé no seu próprio taco. Não importa como podemos descrever a autoconfiança, porque isto só é possível vivendo-a
aplicando-a no nosso dia a dia. E quando isto acontece, algo mágico também acontece. Os outros são inspirados a confiar em nossos talentos, em nossas propostas. O cultivo para a constante autoconfiança é a perseverança, a dedicação, o preparo diário e a integridade de nossos atos. É ter convicção daquilo que se quer e saber como consegui-lo. Autoconfiança é o combustível indispensável para o êxito de qualquer empreendimento e para incorporá-la em nossas atitudes é preciso resistir ao medo, é preciso arriscar, inovar, acreditar, investir em si mesmo e em seus projetos. Autoconfiança é a consequência mágica da preparação. Até semana que vem. E não se esqueça, o mago da sua empresa tem que ser você mesmo. E o truque é fazer certo. E se você quiser falar com o Mago, mande as suas perguntas. umago@simp.org.br. Em São Paulo, uma fábrica que produz máquinas para o setor de alimentação tem lucrado com o calor nessa época do ano. A fábrica, que fica no ABC Paulista, produz os equipamentos que processam a base para a produção de sobremesas, como iogurte e sorvete, há 26 anos. As máquinas de sorvete, você pode produzir casquinha, cascão, sundae, e através do acessório batedor de milkshake, você pode bater mais de 40 sabores de milkshake. Ainda, você pode produzir o açaí na casquinha, o açaí no copo, sundae, o milkshake de açaí e o açaí na tigela. Por mês são fabricadas 15 unidades. As máquinas são vendidas para lojas e restaurantes de shoppings ou centros comerciais. As máquinas nós produzimos a partir da unidade de refrigeração da máquina, que já vem com o compressor e o condensador. Nós colocamos a chaparia, que é cortada a laser, sobre essa unidade de refrigeração, e daí nós montamos as cubas, o cilindro da máquina, que é a parte mais importante dela, que o cilindro tem que dar uma ótima raspagem para tirar um sorvete mais fino. E depois de montar o cilindro, nós ligamos toda a parte de refrigeração e colocamos a placa controladora, que é ela que faz o controle de ligar, desligar a máquina, conservação noturna, todas as funções de serviço da máquina. O milkshake está na frente hoje, 40% das vendas são milkshake, os 30% são copos como sundae, copos com coberturas por cima, e uns 20% das vendas são relativas a casquinhas. A maioria das máquinas importadas hoje, elas vêm da China. E, com todo respeito, são máquinas, em sua maioria, que têm uma menor qualidade e menor produção. E o governo chinês também, ele é um governo que ele incentiva, ele corta os impostos. Então, na verdade, importando máquinas, nós estamos dando emprego, não no Brasil, mas o emprego está sendo fora do Brasil, principalmente em países como a China. Mais uma pequena empresa que, com força e dedicação, aquece o mercado nacional, sempre fazendo e acontecendo. Você está assistindo o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o deputado estadual Davi Zaia, reeleito pelo seu terceiro mandato. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, mais uma vez aqui presente. Muito obrigado. Davi, tivemos um momento eleitoral diferente, pelo menos na história curta do país, das últimas eleições. Que balanço que o senhor faria desse embate a nível estadual e a nível federal?
Bem, eu acho que no quadro estadual nós tivemos uma presença desde o início da campanha muito forte do governador Geraldo Alckmin. Fruto do trabalho que ele tem feito, né, do dinamismo dele até pessoal, que é um incansável batalhador, está sempre, né, não tem fim de semana, está trabalhando direto, e de ter conseguido nos últimos 4 anos fazer um governo que conseguiu de um lado dar conta do seu dia a dia, de responder às demandas do dia a dia e ao mesmo tempo manter o Estado de São Paulo com uma boa capacidade de investimento. Então, são obras no estado inteiro, obras rodoviárias, foram novos hospitais, ampliou a rede de escolas das ETECs, das FATECs, ampliou os ambulatórios médicos de especialidade, que são muito importantes para o atendimento da população. Aqui na capital, continuou expandindo a rede de trem, de metrô, ou seja, os investimentos são visíveis para quem anda no estado de São Paulo. E isso é de fundamental importância, principalmente para o Estado de São Paulo, que tem uma economia muito forte, e o papel do Estado qual deve ser? Né? Ajudar o desenvolvimento. Como é que o Estado ajuda o desenvolvimento, já que não é ele que gera riqueza, né? Quem gera riqueza são os investimentos que são feitos pela iniciativa privada. O Estado tem que devolver isso em infraestrutura, em qualidade de serviços, e acho que o Estado está avançando nisso. Né? Então, esse foi o reflexo da eleição aqui. A geografia do poder, tanto no Congresso Nacional como na Assembleia Legislativa em São Paulo, mudou. Qual a sua avaliação e que mudança que o senhor acha que foi importante que ocorreu como resultado das urnas? Olha, a presidente ganhou a eleição, mas o partido dela diminuiu no Congresso Nacional. O partido do vice-presidente, que é o PMDB, também diminuiu no Congresso Nacional. Então, o resultado da eleição é um resultado que mostra que nós temos uma polarização política muito grande e que vai se refletir muito provavelmente no Congresso, embora sempre tenha uma tendência de quem ganha a eleição depois recompõe a sua base. A presidente vai continuar com a base grande no Congresso, mas provavelmente com mais dificuldade de formar uma maioria, tanto porque o seu partido e o partido do seu vice, que são o esteio da coligação, estão menores, como porque nós tivemos uma pulverização no Congresso. Né? O PSDB aumentou a sua bancada em 10 deputados na Câmara Federal, né? O PSD, que também apoiou a presidente, também diminuiu, né? E são mais partidos agora no Congresso Nacional. Né? Isso vai exigir, vai gerar mais dificuldades para se compor maioria, para o processo legislativo fica mais demorado para aprovar qualquer projeto, mais partidos que podem fazer obstrução, que podem atrasar, portanto, o processo legislativo de aprovar matérias importantes, né, que o governo federal tem, e mesmo tendo o recurso das medidas provisórias, né, que podem ser encaminhadas para o Congresso, elas têm hoje prazo de validade, vencem, trancam a pauta. Então, se há obstrução, nós podemos ter um processo legislativo mais dificultado. Isso vai exigir uma maior capacidade de articulação do governo federal, e que capacidade de articulação é uma coisa sempre muito ligada também se o governo anda bem. Se o governo anda bem, se a economia vai bem, facilita o processo de articulação, porque todo mundo quer participar, né, dessa bonança. Se a coisa não vai tão bem, já é mais difícil, então aí a capacidade de articulação vai ser diferente. Aqui em São Paulo também nós temos uma Assembleia com uma maior pulverização, mais partidos, né, têm mandato na Assembleia. O PSDB manteve a sua bancada de 22, o PT, que também tinha uma bancada de 22, caiu para 14, portanto diminuiu muito a sua representação, né? E outros partidos que não tinham representação, né, como o PEN, o PROS, o Solidariedade, que é um partido novo, né, já tinha uma representação, mas ampliou. Né, então outros partidos passaram a ter uma representação, então também aqui vai exigir um esforço um pouco maior, embora o governador tenha aqui no estado uma maioria mais consolidada. A imprensa dessa semana está falando do grande desafio do terceiro turno. O primeiro turno passou, o segundo turno acabou, as eleições aí estão. Qual a sua avaliação do que
está se chamando de terceiro turno? Eu acho que não tem terceiro turno, né? É que, como eu disse, nós terminamos uma eleição muito acirrada, a disputa final no campo da presidência da República foi a diferença muito pequena, né? E nós temos todo um processo que ainda é decorrente dessas investigações que estão em andamento. Então eu vi algumas manifestações como querendo dizer que eventualmente, né, você continuar e dando prosseguimento às investigações poderia ser um terceiro turno. Você não ganhou no primeiro, não ganhou no segundo, mas vai tentar ganhar agora, né, através de uma investigação que pode chegar até a presidência da República, já que há um processo que trata de uma empresa grande onde a presidente esteve diretamente envolvida, né, não comprovada nas irregularidades que aconteceram, mas na gestão da empresa a presidente está há muito tempo envolvida como ministra, como chefe da Casa Civil, depois como presidente do Conselho da própria Petrobras e agora como presidente da República diretamente responsável pelas nomeações, né? Mas eu vejo de outra forma, eu vejo que se há irregularidades tem que haver investigação. E agora não podemos falar que isso seria um terceiro turno, porque a própria presidente da República, no seu discurso logo depois de eleita, né, diz que ela também tem interesse que as investigações sejam profundas, sejam intensas e sejam para apurar de fato a verdade. Então, a oposição, mais do que nunca, vai ter que estar fazendo essa apuração, porque é o papel dela. O senhor acredita que as instituições democráticas do nosso país hoje estão fortes e consolidadas e inabaláveis? Não, acredito que sim, as instituições estão bastante consolidadas, nós temos um processo democrático, o país vivendo um processo democrático que acho que está bastante consolidado, né? O Congresso está funcionando, o nosso judiciário está funcionando, você pode ter questionamentos, reclamações, nós podemos achar que poderia estar muito melhor a representação parlamentar, e é verdade, nós tivemos o ano passado intensas manifestações, que um pouco é reflexo, acho, do nosso sistema representativo, mas ele respondeu bem ao processo democrático, né? As pessoas puderam votar, tiveram liberdade de votar, né? Tivemos um processo às vezes se levanta muita crítica também, do sistema partidário, mas ele continua funcionando. Então, acho que as nossas instituições estão funcionando e nesse aspecto do funcionamento democrático o país precisa melhorar mais, né? Mas ele é a prova, vamos dizer, não vai sucumbir em função de problemas que a gente tenha. Qual seria os grandes desafios para os governos, tanto a nível estadual como a nível federal? Para o governo estadual, eu acho que o grande desafio que o governador tem é manter o Estado com essa capacidade de investimento, né? Porque isso é importante para o Estado de São Paulo, um Estado, como eu já disse, como o nosso, que é muito forte economicamente, né? O Estado tem que continuar tendo uma capacidade de investimento. E por que esse é um desafio grande agora? Porque se a economia cresce menos, né? O Estado está arrecadando menos, então o governo tem que manter a sua máquina, né, enxuta, fazendo com que ela funcione bem, mas ao mesmo tempo garantindo recursos para investimentos. E esse é o reclamo do povo, né? O povo precisa de mais infraestrutura, de melhores serviços que o Estado tem que oferecer. Então acho que esse é o principal desafio hoje do governador Geraldo Alckmin, garantir que o Estado tenha capacidade de investimentos e melhorar ainda mais a prestação de serviço. Temos um assunto que surgiu agora em função dessa seca inédita que nós estamos tendo, né, que é a questão da água. Então esse é mais um desafio importante, porque o governo precisa rapidamente, né, dar uma resposta para essa questão, e a resposta é, de um lado, né, convencer a população definitivamente de que a água é um produto escasso e, portanto, precisa ser consumido com muita responsabilidade, e de outro, né, acelerar o processo de investimento nessas áreas. O governo até foi muito criticado, por que não investiu antes? Tivesse feito um investimento absurdo, né,
de grande na área de água, né, e nós não tivéssemos tido esse ano a seca, ela viesse daqui 2 anos e iam dizer, o governo deixou de fazer outras coisas importantes para fazer. Mas como a seca foi esse ano, eu acho que tem que responder, porque o reflexo pode se estender ainda para o ano que vem. E a nível federal, um grande desafio? A nível federal é justamente fazer o país crescer, né? Acho que o desafio é maior ainda, por quê? Porque o Brasil aumentou os seus gastos nos últimos anos, né? Conseguiu manter o equilíbrio das contas através daquilo que se convencionou chamar de uma contabilidade criativa, né? Nós sabemos que não tem contabilidade criativa, né? Tem despesa e receita como em qualquer lugar e elas têm que fechar a conta. Então a contabilidade criativa sempre depois apresenta a sua fatura no momento futuro e a presidente vai ter que lidar com isso, né? Ela está sucedendo ela mesma e a contabilidade criativa que foi usada nesses últimos anos vai apresentar a fatura agora. Então, a necessidade de um lado de ajuste nas contas públicas, a retomada do crescimento, do investimento, para que o país possa crescer e com isso, né, gerar mais renda, mais qualidade de vida. Esse é o desafio que a presidente tem que responder. Nós já estouramos o nosso tempo, queria agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito na nova gestão que vai começar no ano que vem e, claro, sucesso no término dessa gestão. E a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!